Como identificar uma ditadura antes que ela se instale? Nas próximas cenas você vai entender o conceito, as principais características, os tipos mais comuns e os sinais de alerta que indicam quando um regime está deixando de ser democrático. Se este tema te ajuda a estudar, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Ditadura é um regime político em que o poder se concentra nas mãos de um líder, de uma junta ou de um partido, sem competição eleitoral real e com restrições às liberdades civis. Pode existir uma Constituição, podem ocorrer eleições, mas elas não são livres nem competitivas. Não há alternância efetiva de poder, não há pluralismo genuíno. Em uma democracia, instituições independentes limitam governantes, a imprensa investiga e a oposição pode competir. Em uma ditadura, a lógica se inverte. Regras são moldadas para preservar quem está no topo. Como reconhecer uma ditadura na prática? Primeiro, observe a concentração de poder. Decisões saem de um centro único, um líder carismático, uma junta militar ou um partido dominante. Segundo, a restrição de direitos. A imprensa é censurada, jornalistas sofrem pressão, a internet é vigiada e vozes críticas são silenciadas por processos, ameaças ou violência. Terceiro, a repressão política. Prisões arbitrárias, tortura, exílios e desaparecimentos se tornam instrumentos de controle. Quarto, a supressão institucional. Parlamentos podem ser fechados, o judiciário é intimidado ou aparelhado, e decretos de exceção substituem o processo legislativo normal. Há ainda a propaganda e o culto à personalidade. O regime cria uma narrativa oficial, repete slogans, reescreve a história recente e transforma o líder em figura infalível. O pluralismo é reduzido. Partidos são proibidos ou cooptados. Sindicatos e universidades perdem autonomia. Organizações civis são sufocadas por burocracia e vigilância. Serviços de informação e polícia política monitoram opositores reais e imaginários, estimulando o medo e a delação. Tudo isso costuma vir acompanhado de uma legalidade de fachada. Leis e tribunais são usados para dar aparência de legitimidade a abusos, enquanto direitos fundamentais são relativizados em nome da ordem ou da segurança. Existem formatos diferentes de ditadura. Em ditaduras militares, as forças armadas exercem o poder diretamente, estabelecendo atos de exceção, tribunais especiais e controle sobre ministérios civis. Em ditaduras de partido único, uma sigla domina o Estado, controla o acesso a cargos, define a linha ideológica e neutraliza qualquer competição real. Em ditaduras pessoalistas, a figura do líder se sobrepõe às instituições, substituindo regras por lealdades pessoais e redes clientelistas. Há também ditaduras teocráticas, em que a autoridade política se confunde com a religiosa, e normas de fé são usadas para justificar repressão e exclusão. Nem toda ditadura opera da mesma forma ou com a mesma intensidade. Algumas são abertamente brutais, outras são mais sutis, mantendo rituais democráticos apenas para legitimar o controle. Por isso é útil distinguir autoritarismo de totalitarismo. Regimes autoritários concentram o poder político, limitam a competição e reprimem opositores, mas toleram alguma autonomia social e econômica. Já regimes totalitários tentam controlar a vida pública e privada. Impõem uma ideologia abrangente, mobilizam massas, usam propaganda incessante, polícia secreta e terror para moldar o comportamento. Em resumo, toda ditadura é autoritária. Algumas alcançam o nível totalitário, em que tudo é politizado e nada escapa ao olhar do Estado. Quais são os sinais de alerta de um deslizamento autoritário? Preste atenção a ataques sistemáticos à imprensa, à ciência e ao judiciário, apresentados como inimigos do povo ou obstáculos à vontade popular. Desconfie de estados de emergência vagos e prolongados, que concentram poderes no executivo sem controles independentes. Observe a demonização da oposição como inimigo interno, traidor ou ameaça existencial. Note a militarização de funções civis,
o uso de tribunais de exceção e a ampliação de leis de segurança com termos amplos, que permitem punir quase qualquer crítica. Mudanças legais para perpetuar governantes, como reeleições indefinidas, manipulação de regras eleitorais e perseguição seletiva de adversários, também são sinais claros. E quando protestos pacíficos passam a ser criminalizados, a vigilância se torna massiva e a autocensura cresce. É porque a sociedade já está pagando a conta. Quais são as consequências típicas de ditaduras? Em primeiro lugar, violações de direitos humanos e traumas coletivos que atravessam gerações, famílias desfeitas, memórias silenciadas, medo internalizado. Em segundo, a corrosão institucional. Quando leis se curvam ao poder, é difícil reconstruir confiança após a transição. Em terceiro, impactos econômicos ambíguos. Pode haver períodos de crescimento, impulsionados por endividamento, choques de investimento ou controle de salários, mas eles costumam ser seguidos por crises, desequilíbrios e custos sociais elevados. Além disso, a falta de transparência e de accountability facilita a corrupção, o desperdício e a captura do Estado por grupos próximos ao regime. Como as ditaduras terminam? Muitas vezes por uma combinação de fatores: pressão social organizada, resistência cívica, crises econômicas, fissuras dentro do próprio regime e mudanças no contexto internacional. As transições podem ser pactuadas com negociações e garantias, ou podem resultar de colapsos rápidos. Em geral, envolvem medidas como anistia, comissões da verdade, reformas constitucionais e fortalecimento de instituições de controle para reduzir as chances de recaída autoritária. A memória é parte desse processo. Conhecer o passado, reconhecer vítimas, abrir arquivos e ensinar história ajuda a proteger o futuro. Em uma frase, ditadura é a concentração do poder com supressão de liberdades e controle da informação, legitimada por uma legalidade de fachada e sustentada por repressão. Atalhos autoritários podem parecer sedutores em tempos de crise, mas cobram caro em direitos, confiança e desenvolvimento. Se este conteúdo foi útil para você, comente qual sinal de alerta considera mais importante. Compartilhe este vídeo e confira nossas aulas sobre golpes de Estado, direitos fundamentais e processos de redemocratização. Até a próxima!